Olá, sejam todos bem-vindos para mais um Papo para Casais aqui no meu canal. E hoje a nossa conversa é por que muitos casais que ao perceber que não estão felizes no relacionamento ainda permanecem nele por muito tempo ou talvez permaneçam a vida inteira no relacionamento. Veja, são tantas coisas que fizeram com que esse casal permaneceu junto. Muitas construções aconteceram ao longo da vida no relacionamento. Construíram um grupo de amigos, tiveram filhos, construíram patrimônios e muitas ligações aconteceram. Porque os relacionamentos eles vão acontecendo e vão caminhando. E muitas coisas as duas pessoas vão construindo na sua vida de relacionamento. E quando essas etapas vão passando e o casal não se percebe ou não olha um para o outro e não cultiva, não cuida, não alimenta, não nutre o relacionamento e acabam vivendo como uma relação de dever, onde diz o meu dever como marido, o meu dever como esposa é tal, e passo a fazer isso todos os momentos do relacionamento. E aí vão se passando 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos ou 30 anos e as pessoas olham para si e dizem, nada nesse relacionamento vai se modificar. E a pessoa pensa que ela poderia buscar uma vida diferente fora desse relacionamento. Porém não faz, porém não sai, porque começa a observar que neste construir a vida juntos, também eles construíram outras relações, né? Quando as pessoas se separam, a gente pergunta muito com quem ficam os amigos, os discos, os livros, as construções, tudo que foi feito durante esta história, porque cada casamento é uma história, cada casamento tem ligações que são feitas só a partir dele. Os amigos, as trocas que acontecem aí, nesse andar, nesta vida, só acontece neste casamento, com estas pessoas. Então, sair dele também é uma coisa de você pensar que você vai sair de outras relações. Então, veja que uma separação não é uma coisa tão simples. Não é como trocar de roupa, sair de casa e criar um novo espaço. Sair de um relacionamento amoroso, de um relacionamento de casais que durou bastante tempo, também tem outras coisas que pesam nesta busca de uma nova vida, de uma vida sozinhos. Dizer que isso não tem importância, acho que não é o caminho ideal. É preciso que cada pessoa que está nesse relacionamento e percebe, porque quando o casamento não está bem, as duas pessoas que estão nesse relacionamento, elas percebem que não estão construindo mais. Então, um casamento é uma construção de valores, de crenças, de desejos. E quando a pessoa pensa em sair, então ela precisa desconstruir isso que construiu. Então, imagina assim, é uma obra que precisa ser demolida e precisa, com aqueles cacos, com aqueles pedaços, poder construir uma nova vida. Mas para isso, a pessoa precisa ter consciência de que ao passar por isso, vai ter a dor da demolição, vai ter a dor de juntar esses cacos, juntar esses pedaços para construir uma nova história. Não é que a pessoa não possa construir uma nova história, não é que uma pessoa não possa, ao sair do casamento, ter um relacionamento também feliz e buscar uma relação duradoura. Claro, se a gente observar um casamento que durante toda a trajetória trouxe muitas dores, muito sofrimento, muitas coisas ruins, as pessoas têm vontade sim de passar como um demolidor e destruir tudo aquilo. Mas este tempo que os dois ficaram juntos, muitas coisas eles viveram, muitos crescimentos existiram, muitos olhares diferentes ou esperanças que tinham no relacionamento foi ou frustrada ou realizada. Então precisa que os dois realmente tenham a maturidade, quando pensam em uma separação, de poder olhar para a vida que viveram nesse tempo, nesse trecho, e pensar com quem ficam as lembranças. Quem guarda a memória daquela família? Quem tem a disposição de fazer isso e de guardar? Porque quando a gente pensa em demolir, só vão ficar cacos, só vão ficar dores.
Mas uma separação, ela não precisa ser isso. Ela pode ser um olhar conjunto das duas pessoas, onde dizem, bom, tudo que nós construímos fez parte de uma etapa de nossa vida, do tempo que a gente esteve junto. E aí a gente teve as nossas memórias, as nossas construções, muitas vezes o aparecimento de filhos, que também fazem parte dessa história. E quando a pessoa pensa na separação, ela precisa pensar em tudo isso. Como vamos lidar quando os filhos têm uma comemoração especial? E que nós dois deveríamos estar presentes, não como marido e mulher diante de uma separação, mas como pai e mãe. Claro que a gente tem que entender que se essa construção durante a vida do relacionamento não existiu, se um dos pais teve sempre a presença permanente próximo dos filhos, o outro talvez tenha uma permanência mais distante e pode ser que ele vá cuidar da sua vida, construir uma nova história e abandone e deixe isso tudo para trás. Isso é uma coisa importante de pensar numa separação. Então, cada história de relacionamento, ela tem uma história, ela tem uma vida e a gente não tem como apagar, né? As pessoas dizem assim, eu gostaria de apagar toda a história passada. História não tem como apagar, a gente pode até contá-la diferente, a gente pode até dizer para as pessoas de um outro jeito, porém a história ela está aí e ela deixou marca nas duas pessoas que estão no relacionamento ou no sistema familiar, nos filhos também, porque quando a pessoa separa, também ela vai separar da família de origem do parceiro. Muitas vezes criou ali uma relação de amizade, de cumplicidade, de troca. Como é que ela vai fazer? Ela vai também separar disso? Então é importante que a gente pense quando vai buscar uma nova vida, porque ao sair desse contexto e desse sistema, se você não está mais disposto ou disposta a reconstruir, a olhar aquilo que não está de acordo com aquilo que tu espera, tu precisa vislumbrar lá na frente uma vida que seja melhor do que a que tu está vivendo nesse relacionamento. Porque para sair de uma situação ruim e ir para uma pior, é melhor que você tente olhar se existe aí uma porta, uma saída, uma possibilidade de melhorar esse relacionamento e de viver com aquelas pessoas que estão aí reconstruindo. Muitas vezes a gente pode também demolir um modelo de relacionamento que não está legal para as pessoas que convivem nele e juntos fazer essa reconstrução como um artista em uma obra de arte, onde vamos colocar determinadas coisas, onde vamos ajeitar a nossa vida e o nosso relacionamento para que de certa forma traga para nós uma vida de alegria, de motivação e de comemoração, que muitas vezes as pessoas não têm o hábito de fazer isso. E aí passam vivendo a vida como obrigação. Então, carrega nele aquela coisa, eu tenho que trabalhar e trazer as coisas para casa para manter a minha família num conforto. Será que é isso que é o mais importante? Ou a pessoa diz, bom, mas eu não tenho como sair dessa. Será que não tem? Ou será que não está pensando na possibilidade de ter uma vida diferente? Tudo a gente pode remodelar, construir e colocar em outros lugares. Basta que tu tenha um olhar apreciativo para aquilo que tu está vivendo e tu traga assim como uma possibilidade, um novo caminho, um novo caminhar. Cada casamento é uma história, cada casamento tem suas dificuldades e os dois precisam lidar e trabalhar com isso, vivendo num relacionamento ou buscando uma separação, entendendo que todos essas coisas que foram construídas, elas vão ficar em algum lugar e elas vão fazer parte da tua vida e do teu viver. Então, eu gostaria que vocês pensassem e olhassem para o vosso casamento, em qualquer etapa que ele esteja, e pensam, primeiro em reconstruir, primeiro em trazer coisas novas, primeiro em trazer novidades. Caso vocês analisem e vejam que nenhum dos dois está disposto a investir tanto de energia que precisa para remodelar, sim, pode ser uma dissolução do casamento, mas pensando em todas essas amarras que precisam ser desamarradas, em toda essa coisa que precisa destruir para depois construir uma coisa nova. Porque um casamento é importante que as pessoas fiquem felizes juntos ou que as pessoas fiquem felizes separados. O que não dá é para a gente passar a vida inteira
numa infelicidade e sem a capacidade de buscar um caminho novo. Bem, falando de separação e superação, eu estou hoje aqui com uma pessoa maravilhosa que é a Débora, que ela vai nos falar da própria experiência dela e das dificuldades que ela encontrou quando ela resolveu se separar. Débora, conte pra gente como foi essa tua experiência e nos conte também como está a sua vida hoje. Olá, obrigada pelo convite. Falar sobre esse assunto é muito importante porque as experiências sociais que nós temos podem realmente contribuir com a caminhada, com a trajetória de outras pessoas que passam por situações similares, e eu acredito muito que esse compartilhamento possa inspirar outras pessoas, ajudando também a amenizar alguns desafios dessa parte da vida relacionada aí à separação. O meu nome é Débora Demenech, eu sou fonoaudióloga e empresária, tenho uma clínica de fonoaudiologia, e a minha história é a seguinte: eu fui casada por 13 anos e aí estou aí separada há 6 anos. E aí vou contar para vocês sobre como foi essa transição entre ser casada e ser solteira novamente. Os principais desafios que eu tive emocionais para tomar essa decisão da separação foram relacionados às crenças que eu tinha de que me separar seria um fracasso pessoal. Por quê? Porque eu ouvia que a mulher era o esteio da casa, que era a mulher que sustentava o casamento, né? Todas essas crenças que responsabilizavam unicamente a mulher pelo sucesso no relacionamento da família, do casamento. Então, para mim, ter uma separação seria um fracasso pessoal insuportável. E aí eu tive que trabalhar um pouco a quebra dessas crenças. E acho que o segundo maior desafio da separação, então depois dessa decisão tomada, foi o fato de que quando eu me separei, eu tive a sensação de que eu me separei do meu futuro. Por quê? Porque num convívio aí de 13 anos, num relacionamento, você faz planos, você cria expectativas em relação ao seu futuro, você imagina você com aquela pessoa, com a sua família, com os seus filhos, dali pra frente, né? Você não vive só o presente, você vive também o futuro com aquela pessoa. E aí, quando você toma a decisão de se separar, você está se separando de tudo aquilo que você criou para o seu futuro. Então fica um vazio muito grande. Agora sim, o que é que trouxe a motivação? Eu acredito que não tem a ver com você estar com a pessoa certa ou com a pessoa errada, mas tem a ver com você ser a pessoa certa para estar num casamento. Então, quando eu fiz 28 anos, eu comecei a ter a sensação de que eu estava me encontrando como pessoa, de que eu estava me conhecendo melhor e entendendo os meus valores. Então, na época em que eu era casada, eu não tinha noção de quais eram os meus valores. E era por isso que eu insistia naquele relacionamento, porque eu não tinha clareza. E lógico, as coisas estavam dando erradas lá, porque nós tínhamos valores diferentes. Mas nem eu teria como saber isso, porque eu não conhecia os meus valores. Então, em todo o período do casamento, em todas as crises que houveram, eu sempre me dediquei ao autoconhecimento. Então, sempre que acontecia alguma coisa, então eu buscava uma terapia, buscava uma atividade, quem sabe, religiosa, um esporte. Então, em todos os anos, todas as crises me levavam a me entender melhor, a me conhecer melhor. Então, essa seria uma das coisas que eu entendo que foram essenciais para que eu passasse pela transformação e me fortalecesse após, no momento da decisão da separação e depois também, que foi essa busca por autoconhecimento. E quando eu fiz, então, 28 anos, isso começou a ficar muito latente em mim. Qual era a minha missão de vida, quem era, o que eu estava fazendo aqui. E aí eu comecei a perceber que não era condizente a vida que eu tinha naquele relacionamento com a pessoa que eu desejava me tornar, que eu desejava ser. E aí era preciso, então, fazer esse rompimento. Hoje, né, depois de muito tempo sozinha, é que eu consegui definir realmente quais são os meus valores. E agora fica mais claro, então, entender com que tipo de pessoa que a gente pode dar mais certo. Então, essa foi a minha história. Então, os desafios relacionados às crenças sociais, relacionados à mulher, que é a mulher, né, que tem que manter esse casamento, e também os desafios relacionados às inseguranças por você perder aquele futuro que você desenhou na sua cabeça.
E de forma prática, sim, os desafios são enormes. Então, nós mulheres, nós precisamos nos instrumentalizar na parte financeira, na parte de organização de tarefas que não era a mulher que fazia, ou de saber a quem solicitar quando nós precisamos dessas tarefas e não achar também que precisa dar conta de tudo. Então, quando a mulher se separa, tem a sensação de que está sozinha e de que tem que dar conta de tudo. E isso não é verdade. Vai ter várias pessoas ali que vão nos ajudar, que vão nos dar um incentivo. E eu lembro muito bem de duas situações bem específicas que me fizeram sentir muita segurança assim, para o processo que eu ia viver, que foi quando 2 amigos, homens do sexo masculino, eu não sei o porquê que isso acontece, quem sabe você possa explicar pra gente, né, na psicologia, mas quando 2 amigos homens realmente me falaram, olha, acredita em você, você tem potencial, você consegue, né, então essa validação do masculino foi muito importante pra mim, não só a validação de todo o grupo feminino em volta que falava, vai, você consegue, vai dar certo, né, não se mantenha no sofrimento. E uma coisa também que eu acho importante é que todo o processo de decisão, ele é doloroso, mas você fica postergando, você fica aumentando o tempo de dor se você não toma a atitude. Então, entre tomar a decisão da separação e tomar a atitude da separação, quanto menor o tempo você levar para fazer isso, vai ser menor o teu período de dor. E qual que é a sensação? Os 3 primeiros meses da decisão é um tempo de muita dor, né? De muita angústia, porque você também está habituado. Eu, por exemplo, eu falo para todo mundo que eu quero casar de novo e que o casamento é maravilhoso. Por quê? Porque eu adoro o conceito da família, o conceito do casamento. O que não era mais possível era aquele relacionamento. Só que você também está habituado, você está acostumado a fazer as coisas com a pessoa, então você perde tudo de uma vez. E é por isso também que a separação gera um luto, igual ao luto quando uma pessoa morre. Lógico que não é o que aconteceu, graças a Deus. Não é essa situação, mas você tem hábitos de fazer as coisas com a pessoa e você vai ter que reaprender a fazer tudo aquilo de novo sozinha, de outra forma e também com outra perspectiva, não mais como alguém casada. Um outro desafio que eu tive foi sim também algumas situações de preconceito, né, em relação à tomada de decisão. Então teve também as dúvidas, os questionamentos de toda a família em relação a essa decisão e também passei por algumas situações de preconceito por ser uma mulher separada em contextos em que havia muitos casais. Então isso também foi um desafio, mas que eu entendo que é uma questão social que ainda precisa de um pouco de caminhada aí para resolver. E então seria isso, eu não sei se eu pude contribuir com você, mas eu desejo de coração que as pessoas que estejam passando por esse momento também busquem esse fortalecimento individual, esse autoconhecimento e procurem ajuda caso estejam perdidas, né? E o psicólogo realmente foi um dos profissionais que me ajudou demais. Um beijo! Espero que vocês olhem para isso e que isso ajude vocês a repensar os relacionamentos que vocês estão tendo. Se vocês gostaram deste vídeo, deixe um like, faça um comentário, sugira assuntos, temas que poderiam ajudar o seu relacionamento, que eu preparo a cada semana um vídeo para que possa vir ajudar você a repensar a sua vida. E até o próximo vídeo.